Finlândia e Suécia decidem entrar para a OTAN. O secretário-geral da instituição, o Jens Stoltenberg, disse que ambas seriam bem-vindas, mas a Turquia barrou a entrada de ambas. Por que será que ela fez isso? Quais são as motivações por trás disso? E também por que Finlândia e Suécia quiseram entrar e foram prontamente atendidas e Ucrânia, que há tanto tempo gostaria de ter entrado, não foi? Ambas essas perguntas vão ser respondidas nesse vídeo e vou falar mais algumas coisas que eu acho sobre essa situação. Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou internacionalista. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse pedido de entrada à OTAN de Finlândia e de Suécia. Ambas não faziam parte da instituição, mas decidiram agora, olhando o cenário europeu, o cenário de segurança, entrar para a instituição para serem protegidas em função da cláusula 5ª da OTAN, que diz que qualquer país atacado será assistido pelos outros 30 membros. Mas o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, disse que era contra a entrada e alegou alguns motivos que eu vou discutir aqui. Mas o fato é, Suécia e Finlândia requereram a sua entrada na OTAN e ambos os estados, ambos os países têm uma relação longa com a instituição. Se a gente parar para olhar aqui, desde a criação da União Europeia, ambas requereram a entrada. Então, elas têm uma ligação institucional com a OTAN, que faz parte desse rol de instituições que os países europeus fundaram e participam ativamente. A Suécia não faz parte do euro, mas faz parte da União Europeia. E a Finlândia, além disso, adotou o euro. O presidente e a primeira-ministra da Finlândia, né, a Sanna Marin, que é a primeira-ministra, e o presidente, que é o Sauli Niinisto, fecharam a questão com o apoio da sociedade. Hoje existe uma aceitação da ideia de entrar na OTAN de quase 60% da população, sendo que antes não batia nem na casa dos 30%, justamente pela questão de segurança que está ocorrendo na Europa em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mesma coisa para a Suécia, houve uma mudança de percepção e a primeira-ministra Magdalena Andersson também sinalizou que a Suécia quer entrar efetivamente e imediatamente. Mas a questão é, por que até agora ambos os países não tinham entrado na instituição? A gente pegar um histórico aqui, a Suécia tem uma posição de 200 anos de neutralidade, isso desde as guerras napoleônicas, e agora viu a situação mudar e quis entrar. Ela sempre gozou também de um status de neutralidade que fazia com que ela tivesse boas relações tanto com a Rússia e tanto com a parte ocidental da Europa, os países desenvolvidos como ela, e isso foi útil para a Suécia até agora. A Finlândia, por outro lado, ela fazia parte do Império Russo, e teve uma guerra com a Rússia em 1939, isso ali já dentro da Segunda Guerra Mundial, e só em 1948 houve um tratado entre a União Soviética e a Finlândia, e isso até que atrasou, de certa forma, uma incorporação mais efetiva da Finlândia, depois que foram se sucedendo os anos, né, de uma incorporação mais robusta dentro da OTAN principalmente. Mas ambos os países, ambos os estados, Finlândia e Suécia, fomentaram a sua posição de neutralidade e fizeram isso basicamente integradas à União Europeia e à OTAN. Hoje a gente pode falar, né, até agora que não foi dada a entrada efetiva, porque, como eu falei no início, o presidente da Turquia barrou. Suécia e Finlândia gozam de um tipo de relação com a OTAN de aliança informal, que existem, lógico, as alianças que são tratados, ratificados por leis de cada país, dos países que fazem parte da aliança, é uma coisa muito mais institucionalizada. Existem as parcerias, que são informais, né? São muito mais fruto da diplomacia, mas a Finlândia e a Suécia gozam, né, de um status de aliados informais. Por quê? A Europa via nesses dois estados países que eram alinhados de diversas formas, institucionalmente, politicamente, são regimes democráticos e têm adesão à União Europeia, têm adesão ao euro, no caso da Finlândia. Então, eles têm uma aproximação institucional muito maior do que outros países ali daquela franja que fazem fronteira com a Rússia. Mas o presidente da Turquia, apesar de tudo isso, e a Turquia, que faz parte, é um dos membros mais antigos da OTAN, e faz parte dos 30 membros que integram a aliança militar, ele negou a entrada da Suécia e da Finlândia e fez isso
justificando que ambos os países são coniventes, são lenientes com grupos curdos, como o YPG ou o PKK, que é o partido ligado à ala trabalhista, para o Erdogan. São grupos que são terror. Eu não vou falar a palavra porque aqui o YouTube ele não é receptivo a isso, mas vocês podem imaginar o que é. E também a Finlândia e a Suécia abrigam dissidentes políticos de grupos que tentaram dar o golpe no Erdogan em 2016. Que vale lembrar, né? São pessoas ligadas a grupos críticos, né? Ao regime do Erdogan, à política na Turquia, como é o caso do Fethullah Gulen. O Fethullah Gulen, segundo Ankara, né? Ele foi responsável por articular um golpe junto com militares e sociedade civil, e ele foi fugido para os Estados Unidos. E segundo Erdogan, há pessoas de interesse do Estado para que sejam retornadas à Turquia e cumpram pena e etc., dentro da Finlândia e da Suécia. Por esse motivo, Ankara e Erdogan são contra a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, ou seja, barraram porque nenhum membro pode, para a entrada de qualquer outro membro, um membro novo, todos os outros têm que concordar. Já a posição russa foi de avisar tanto a Finlândia quanto a Suécia que na fronteira daí da Finlândia, porque a Suécia não faz fronteira com a Rússia, né, mas na fronteira da Finlândia, que são 1.340 quilômetros de fronteira, caso houvesse instalações de bases e aparato militar, a Rússia iria colocar também, ia escalar o contingente bélico e as tensões iam aumentar caso houvesse essa situação. Mas que o Kremlin e Putin disseram que não são rivais, não consideram Finlândia e Suécia inimigos. Daí algumas perguntas que eu vou colocar aqui no final para a gente refletir e entender um pouco melhor a situação. Mas por que a Turquia, ela contra, por isso a entrada da Finlândia e da Suécia, alegando que eles abrigam terror dentro dos seus territórios e impedem que a Turquia consiga exercer a sua soberania ou que exerça o seu direito, né, entre aspas, de trazer esses terror para serem julgados e submetidos à lei dentro da Turquia. A Turquia e os curdos tiveram posições, entre aspas, parecidas há pouco tempo no conflito na Síria contra o Estado Islâmico, que tomou cidades na Síria contra o governo do Bashar al-Assad. Porém, haviam lados ali definidos naquela complexa situação que era Turquia muito mais próxima à Rússia, porque tem interesses relacionados ao gás, tem interesses geopolíticos na região, e os Estados Unidos, através de dinheiro e armamento, fizeram apoio a milícias curdas na região também para combater o Estado Islâmico, mas cada um do seu lado. Não havia uma aliança entre curdos estadunidenses e russos e turcos. E a questão dos curdos é uma questão muito sensível. É uma etnia, uma população que está em diversos países ali do Oriente Médio, como Irã, a própria Turquia, Iraque. São 30 milhões de pessoas que se identificam como tal, e compartilham língua, compartilham uma identidade, só que estão espalhados, não têm o seu próprio estado. E isso é uma questão problemática. Gerou problemas, segundo a Turquia, que quer combater o terrorismo, que eles alegam que esses grupos têm feito dentro do território turco. E acaba que essa questão já se misturou dentro do cenário geopolítico atual. E o golpismo que houve em 2016, a tentativa de tirada do Erdogan, também entrou nessa questão. Esses dois elementos histórico e geopolíticos, identitários, contribuíram para o resultado aí de, até hoje, pelo menos, não haver entrada de Suécia e Finlândia dentro da OTAN. Mas a outra questão também que é importante é a gente olhar por que houve uma disparidade de tratamento tão grande em relação à Ucrânia com Finlândia e Suécia. A Finlândia e a Suécia, se a gente olhar para uma perspectiva mais realista, elas viram, né, de certa forma, que havia um perigo geopolítico, um perigo existencial, e que isso também era compartilhado pelos países da OTAN, que também viam na Rússia uma agressão, já que ela tinha protagonizado a guerra contra a Ucrânia. Ok, justificado pelo lado do self-help, pelo lado do interesse, e por ambos verem que havia um inimigo em comum e que eles tinham que fazer esse tipo de aliança. Já por uma questão mais institucional, liberal, não acredito que não é nesse caso que se aplica, porque a visão institucional liberal vai falar que é pelas instituições
que os países vão diminuir custos transacionais, que eles vão cada vez ficarem mais próximos, e as instituições vão fazer o trabalho de diminuir ou aumentar a defesa, a cooperação em defesa em momentos de guerra. Mas no caso aqui, havia já um histórico de tanto Finlândia quanto Suécia participarem de ações conjuntas com o Reino Unido, com Letônia, com os países da OTAN em geral, porque os países da OTAN, como eu falei no início, viam ambos, Finlândia e Suécia, como aliados informais. Não apenas parceiros, mas aliados informais. Então a questão institucional já está muito bem sedimentada, só que a questão, e aí talvez o construtivismo, né, das RI ou a questão das identidades, elas ajudem a responder por que a Ucrânia não teve o pedido aceito rapidamente e por que Finlândia e Suécia tiveram. Obviamente, questão econômica que ambos esses países têm uma complexidade econômica muito maior, eles exportam tecnologias, exportam bens manufaturados de alta complexidade e isso ajuda a azeitar, a facilitar as relações econômicas com os outros países. Mas esses países, Finlândia e Suécia, eles são vistos pelos países desenvolvidos da Europa, pelos países membros da OTAN, como iguais. Por questões, aqui que eu apontei algumas, que tem a ver com o histórico, que tem a ver com os interesses de Suécia e de Finlândia de não fecharem a aliança referente à OTAN, eles não haviam entrado até agora, mas faziam parte de outras tantas iniciativas, como o euro, como a União Europeia, mas não estavam nem da OTAN. Só que eram vistos pelos países da OTAN como iguais, como mesma identidade, como partilhando cultura, partilhando diversos elementos que os faziam uma comunidade. Obviamente que há diferenças entre todos os estados e países, mas eles se viam nessa condição. E a resposta é que chega um momento em que ambos se veem numa situação de ameaça externa e são prontamente aceitos, enquanto a Ucrânia, como a própria guerra mostrou, estava numa situação muito pior, estava numa situação de muito mais sensibilidade e não entrou, não foi aceita. Daí, obviamente, voltando à questão da Rússia, o fato é que o que o Kremlin e o Putin falaram é correto. Eles não veem a Finlândia e a Suécia como inimigos. Por quê? Caso isso fosse verdade, ou caso houvesse uma intenção real e as inteligências dos países da OTAN e dos Estados Unidos, né, que faz parte da OTAN, vissem isso como uma coisa concreta, provavelmente não deixariam entrar, porque isso representaria uma guerra e a necessidade de intervenção, mesmo que ambos não fizessem parte da OTAN de fato. Coisa que não aconteceu para a Ucrânia. A Ucrânia não teve esse benefício. Da Ucrânia foi interpretado que a entrada ia ser uma afronta muito grande em relação à Rússia, e o pedido demorou muito tempo para se concretizar, sendo que havia já a demanda desde 2014, né? E obviamente a Rússia respondeu rapidamente, anexando a Crimeia, mas o caso da Ucrânia não foi dessa resposta rápida, não foi da OTAN abraçar, porque há essa disputa, há essa questão que é bastante complicada. E há uma visão da Rússia de que o povo russo também está na Ucrânia. E isso não se aplica à Finlândia. E também nos indica um pouco sobre a questão que muito foi dita sobre o Putin querer reviver os tempos do Império Russo. E isso não tem nada a ver, porque a Finlândia fazia parte dele e nem por isso, acredito eu, né, e faço essa previsão, e nem por isso a Rússia vai invadir inadvertidamente ou vai invadir sem nenhuma visão de futuro a Finlândia e anexá-la. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eles façam isso, mas acho muito difícil. A Rússia hoje está com uma preocupação muito grande, que é consolidar as suas posições ali no leste e no sudeste da Ucrânia, fazer esse reagrupamento, proteger a região de Donbás e Luhansk, que tem os movimentos separatistas que são pró-Rússia, e fazer isso, acho que num sentido de encaminhar o final da guerra e negociações de paz. E nesse cenário não cabe mais um fronte de guerra. E como eu mostrei aqui, tentei dialogar, não faz sentido a Rússia ir nesse caminho, e muito menos é a intenção dela. E da mesma forma a OTAN e os países do Ocidente sabem que não é isso, porque prontamente quiseram aceitar Finlândia e Suécia para dentro da aliança. Bom, mas o tema é complicado, espinhoso,
muitas questões, né, que estão entrelaçadas, né, nessa trama toda. Vale mais outros tantos vídeos para falar de cada uma delas, mas hoje eu quis trazer isso para essa notícia e esse evento conjuntural para tentar fazer uma análise do que está acontecendo, né, e para onde que vai essa questão toda. E a gente tem que esperar também ver se vai haver alguma mudança em relação à posição turca. Acredito que não, acredito que seja isso mesmo. Inclusive porque a proximidade entre Turquia e Rússia é cada vez maior, né? Tem um passado recente de convergência bastante grande, de interdependência econômica, interdependência bélica, e isso não vai mudar, não faz parte dos interesses da Turquia agora posicionarem contra a Rússia, e da mesma forma a Rússia tem os seus problemas para lidar e não vai querer abrir mais um fronte, mesmo que a Finlândia e a Suécia venham a fazer parte da OTAN. Mas por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima.